Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus da vida, Deus que quer que todos nós possamos experimentar neste mundo o seu reino e que por isto Ele nos deu os santos. Nossa saudação a todos vocês que nos acompanham neste nosso programa. No último programa, nós falamos sobre Santo Antônio, falamos também sobre José de Anchieta, São José de Anchieta, cujo dia foi no dia 9 de junho. Hoje queremos falar também sobre São João, sobre São Pedro e sobre São Paulo. Santos festejados, venerados de forma muito especial neste mês de junho. Por isso queremos hoje refletir, pensar um pouco mais no testemunho desses santos, principalmente São Paulo, São João Batista e São Pedro. Primeiro quero pensar em São João, João Batista. João, um homem forte, diferente, veio para nos falar sobre o reino de Deus, sobre as verdades, sobre a justiça. Mas nós costumamos celebrar João no mês de junho ainda criança. João dos cabelos caracolados, né? E que já faz parte da tradição do povo de Deus. Celebra-se com alegria as fogueiras. E, para começar, uma curiosidade. Segundo a tradição, quando João Batista nasceu, foi feita uma fogueira para lembrar, para comunicar do seu nascimento. Parece que naquela época, no tempo de João Batista, costumava-se fazer isto. Naquele tempo não tinha Facebook para comunicar, né? Então se comunicavam com a fogueira. Daí a razão de se festejar São João e outros santos também com a fogueira. João, ainda criança, já mostrou a importância de ser o protagonista do novo reino de Deus. Ainda criança, quando Nossa Senhora visitou sua mãe Isabel, houve uma comunicação. João queria dizer já naquele dia, que ele estaria a serviço do reino. O reino proposto pelo Cristo seria, de uma certa forma, inaugurado por João Batista. Por isso João fala com muita beleza, aí já adulto, né? João fala com muita beleza, com muita verdade sobre o reino de Jesus, o reino de Deus. É importante a gente também pensar e separar João Batista do João Evangelista. Interessante que João Evangelista foi discípulo de João Batista. Embora não tivessem tanta diferença na idade, mas João Batista apareceu primeiro. Aliás, João veio primeiro e também encerrou a sua missão primeiro, né? Depois João Evangelista testemunhou, escreveu sobre Jesus, foi amigo de Jesus até na última hora lá na cruz. Esse é o João Evangelista, né? O irmão de André. Ou melhor, é o João Evangelista, melhor dizendo, André é irmão de Pedro, né? Então tá. E João Batista era filho de Zacarias. Zacarias era um sacerdote do Templo de Jerusalém. Portanto, uma pessoa classe média alta, né? De uma família tradicional. Mas nem por isto João deixou de ser autêntico, deixou de viver a sua vida de deserto, ou seja, prestando atenção, estudando a vida e as propostas de Jesus Cristo. O que ele traria? Qual seria o reino proposto por Jesus? E João decididamente soube fazer isto, soube mostrar que o reino de Deus é um reino de verdade, é um reino de vida,
é um reino de partilha. Como é forte João dizer, quem tem 2 túnicas, que dê uma para quem não tem nenhuma, e que faça o mesmo com a alimentação. Essa visão de partilha, de justiça. Aliás, João soube vivenciar a profecia. Profecia é isso, é partilha, é busca de justiça, né? E embora Cristo ainda não tivesse falado, né? Claro que João veio primeiro do que o Cristo, né? João já experimentou, já prenunciou aquilo que o Cristo diria um pouco mais tarde, né? Fica o exemplo de João para o mundo de hoje. Como que este mundo de hoje está precisando da profecia, está precisando da busca da justiça, da verdade, embora os sistemas dificultem tanto isso. Naquele tempo, João enfrentou a crueldade, a dureza do Império Romano. Por isso ele morreu, porque contrariou poderosos. Hoje também, muitos sofrem por defender a verdade, por defender a justiça, principalmente aqui no Brasil. Um tempo em que parece que o injusto é que está na moda, né? As corrupções é que estão na moda. João, com certeza, teria palavras totalmente diferentes, fortes, denunciadoras. O profeta faz isso, denuncia aquilo que não presta ao reino, que não serve para o reino de Deus, né? Então, é tempo de profetismo. João fez com muita sabedoria, com muito jeito, né? E João contagiou alguns naquele tempo, mas nem tantos. Ainda hoje é difícil ser do jeito que João foi. É difícil falar de verdades. Às vezes, preferimos uma religiosidade isenta disto, né? Alheia a isto. Mas sabemos que isso aí contraria muito os projetos de Jesus. Jesus nos quer profetas, nos quer ajudando a construir um mundo novo, um mundo diferente, como João sempre desejou. Portanto, fica, embora tenha passado tantos anos, né? 2000 anos se passaram, mas fica aí o exemplo de João, né? Essa vida determinada, né? E principalmente tentando criar, infundir aqui neste mundo o reino de Jesus Cristo. Que João Batista, do alto dos céus, possa nos abençoar, possa principalmente abençoar o Brasil neste tempo de sofrimento, de agonia, de desvalores, né? E que Ele possa nos fortalecer para buscar, sim, um tempo melhor, mais justo, mais humano, né? Onde não só túnicas, mas que todos os bens sejam melhores aproveitados, que o dinheiro público, por exemplo, sirva para todos, para as pessoas que precisam tanto deste recurso, saúde pública, enfim, todos os serviços públicos, né? Depois também quero pensar de Pedro. São Pedro, um homem privilegiado, soube aproveitar Cristo, soube viver os seus momentos, a sua vida, entender Cristo, apesar da sua simplicidade. Pedro deixa para nós este exemplo, o homem simples que soube entender a grandeza de Jesus Cristo. Nas suas conversas com Jesus, a gente percebe isso, um homem de coração sensível, né? Amoroso e humano. Pedro era tão humano, era como nós todos, cheio das dificuldades, das fragilidades, mas ao mesmo tempo um homem de fé. Gosto muito daquela resposta que Pedro deu a Jesus. Certo dia, Jesus vendo as resistências, as pessoas tendo dificuldades de entender os seus projetos, muitos voltando para casa, e Jesus então, quase que como um desabafo,
fala para os 12: vocês também não querem voltar, não? Não querem desanimar, não? Talvez naquele dia Jesus queria testar a fé dos seus seguidores. E Pedro fala com tanta sabedoria: Senhor, mas a quem iremos seguir? Só Tu tem palavras de vida eterna. Pedro naquele dia parece que representava todos nós. Embora sejamos fracos, temos fé. Acreditamos sim nas propostas do Cristo. E queremos sim estar com Cristo na construção do seu reino, né? E eu penso que Jesus tem uma palavra, a passagem do Evangelho de Mateus 11, 25, que Jesus reconhece isso aí, essa fragilidade do humano. Jesus falou assim: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Mateus 11, 25. Pois é, os pequenos, os humildes, são reconhecidos por Jesus. E é claro que muitos sábios deste mundo, muitos que fundamentam os seus conhecimentos na sabedoria deste mundo, não percebem, como Pedro percebeu, a grandeza de Deus. E depois Paulo, o grande Paulo. Paulo soube ser diferente, soube mudar de caminho, de rumo, né? Nós sabemos que Paulo pertencia ao Império Romano, era um oficial do Império Romano, homem de cultura, estudou na escola de Gamaliel, era como uma faculdade daquele tempo, homem conhecedor das ciências, né? E fiel defensor do Império. Mas numa estrada que liga Damasco a Jerusalém, muda de vida, se converte, acredita na proposta de Cristo. Foi a conversão maior da história da igreja. Daquela conversão acontecida entre Damasco e Jerusalém, os destinos da igreja foram fortalecidos. Com certeza, principalmente da igreja primitiva, Paulo foi o grande pilar, foi a grande referência de fé, de cultura, de determinação, né? Por isso, o exemplo de Paulo fica para todos nós. Nós queremos também fazer daquela estrada de Damasco a Jerusalém o símbolo de nossa conversão. Aliás, essas oportunidades sempre surgem, né? Deus nos quer mudados, convertidos. A estrada de Jerusalém a Damasco é a nossa vida. Este tempo que Deus nos dá, escatologicamente, é um tempo que Deus nos concede para vivermos, para mudarmos de vida, de postura, de jeito de viver. Então, Paulo nos precede, nos mostra a importância de reconhecer o novo, forças para viver uma nova vida, diferente e principalmente dentro dos projetos de Cristo, construindo aqui na terra o reino de Deus. São Paulo deu exemplo disso tudo. Eu quero te sugerir, o nosso programa está acabando, mas eu quero te sugerir que você faça uma leitura lá na Bíblia, na sua Bíblia, procura aí a carta de São Paulo a Filemon, ou Filemon, como queira, né? É bonito. Lá São Paulo vai nos dar amostras do que ele fez, do que ele sentia no seu coração. Ele quis ajudar um escravo chamado Onésimo. Os sofredores estão por aí, necessitados de pessoas como Paulo, que intercedem, que se colocam a favor dos sofredores e escravizados. Talvez essa história, Filemon ou Filemon, Paulo e Onésimo, sejam os três personagens de uma história que precisa acontecer no mundo de hoje. Ou seja, pessoas que intercedem aos outros, ao outro, pelos escravizados. Assim é Paulo
intercedendo a Filemon em favor de Onésimo. Leia essa carta na sua Bíblia, vale a pena. É 2 folhas só. Vale a pena. Vai lá, preste bem atenção, sinta, perceba a grandeza do tamanho do coração de São Paulo, a sua vontade de ajudar quem está sofrendo. E como é que Jesus nos quer neste mundo? Defendendo pobres e sofredores. Assim São Paulo nos ensinou. E na carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 2:20, São Paulo fala assim: eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. Que beleza! É a pertença ao Cristo. Que nós possamos chegar um dia a esse estado de alma, de fé, de acreditarmos que Jesus é que vive em cada um de nós e que as nossas ações em favor do reino sejam semelhantes às de São Paulo. Quarta-feira que vem, se Deus quiser, nós estaremos fazendo um programa especial falando da nomeação do Padre Francisco Cota para bispo. Eu te convido para que você possa, quarta-feira que vem, assistir o nosso programa. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser.